Vamos lá, pessoal. Então, como eu já dito, o LDA ele então busca projetar as amostras, tentando maximizar a distância entre as médias, né, projetadas das amostras, mas também levando em consideração o espalhamento entre elas, né? Então, na prática, qual seria a solução, né? Eu vou o quê? Normalizar as médias, vou modular, né? As médias pelo espalhamento das amostras, tudo bem? Certo? Então, como é que eu vou fazer isso, né? Vamos lá novamente. Então, seja o conjunto de dados. Eu nessa tenho nosso, vamos dizer assim, nosso conjunto de treinamento, né? Eu tenho M amostras, tá? Tá ok, né? Lembrando que temos N características. Então, seja meu conjunto de dados X. Então, novamente, né? A média amostral é dada por qual é a média desse meu conjunto inteiro de dados. Não de uma classe só, do conjunto todo. Simplesmente eu vou fazer, né? Eu vou percorrer todos esses elementos. Vou somá-los e dividir por M. Essa é a minha média amostral, tá? E qual que é... essa é a média, né? E qual que é o espalhamento, tá? Dessas amostras? Que é uma coisa similar que a gente chama de, né? da variância. Como é que é o espalhamento? É basicamente o que, tá? Vou percorrer todas as amostras e subtrair da média, né? A variância é basicamente eu fazer a média ou a média menos 1. Tudo bem? Isso a gente chama de espalhamento ou scatter, né? Espalhamento das amostras. Tá, eles nos dá aí, de maneira geral, uma medida muito parecida com a variância, né? De quão diferente é o meu dado, ou seja, quão diferentes são essas minhas amostras, né? Em relação à média. Por isso que eu faço essa subtração aqui ao quadrado, para dar uma exacerbada nessa diferença. Tá? Se todos os meus elementos forem iguais, o meu espalhamento é nulo, né? Zero, porque vai dar todo mundo menos ele menos a média, por isso que daí vai dar zero, tá? Então vamos lá. O que mais? Seja yi, tá? A projeção de xi na direção de w. Como é que eu faço isso? Simplesmente multiplico xi por w transposto. Tudo bem? Então seja yi, né? A projeção de xi na direção w. Tudo bem? Uma direção w qualquer. Esse w, o objetivo da LDA é encontrar o w. Tá? Então, os espalhamentos, tá? Os espalhamentos das classes 1 e 2, né? Ômega 1 e ômega 2, são dados como segue. Tudo bem? Então, como é que nós calculamos ele? Então, eu tenho espalhamento da classe 1. Esse é o quadrado, pessoal, é só para denotar, então, que é o espalhamento. Geralmente a gente denota a variância, né? No exemplo, como S quadrado e a raiz quadrada. E S, na verdade, é a raiz quadrada da variância, que seria o desvio padrão. Tá? Então, espalhamento da classe S1 é basicamente quem? É simplesmente, né, fazer esse meu somatório percorrer somente os elementos que pertencem, né, à classe 1, obviamente utilizando a média da classe 1 que eu me... Só lembrando, né, pessoal, como que eu estou trabalhando com... Estou falando agora dos dados projetados, então eu vou colocar o Mi1', né? Então o Mi1 é a média dos elementos da classe 1 e o Mi1' é a média dos elementos projetados da classe 1. E eu tenho também, né, o espalhamento da classe 2, né, projetado. É um somatório percorrendo os elementos da classe 2, xi menos... Opa, perdão.
Eu estou falando aqui de projetado, pessoal. Desculpa, é YI, tá? Como eu acabei de falar ali, não é Y. YI, YJ, porque eu estou trabalhando com uma projeção. Tá? YI é a projeção de XI e MID1, linha, né? É a projeção da média dos elementos da classe 1. Tá? Pois bem, então o que a gente quer fazer, né? O que a gente deseja, como eu havia dito? Eu quero o quê? Tá? Só deixar bem claro. Eu quero o quê? Maximizar, né? A distância entre as médias. Legal? Né? E eu quero o quê? Minimizar, né, o espalhamento entre as classes. Então, o que isso quer dizer? Eu quero encontrar um vetor W cuja projeção deixa as médias das amostras de classes distintas o mais longe possível, né? Só que eu quero fazer isso também de tal forma que a classe, que os novos agrupamentos, né, eles não estejam tão espalhados. Ou seja, lembra daquele nosso primeiro figura da sala, da aula, perdão? Eu quero que maximizar a distância interclasse, ou seja, eu quero maximizar essa distância entre as médias. Só que eu quero minimizar a distância interclasse, né? Quer dizer, eu quero que diminuir esse espalhamento, tá certo? Como eu havia dito para vocês. Legal. Então, como é que nós fazemos isso aí? Então, o LDA, uma abordagem com o LDA usa o quê? É o critério, né? Eu quero o quê? Maximizar o critério de Fisher. Então, o LDA, também conhecido como análise discriminante de Fisher, por exemplo. Tá? Qual que é o critério de Fisher? É essa minha funçãozinha aqui. Então, Mi1 linha projetado, né? Menos Mi2 linha projetado, dividido, né? Por quem? Pelo espalhamento de cada uma das classes. Tá? Tudo bem? Legal. Então, na verdade, eu quero encontrar qual que é o objetivo, qual que é o treinamento, como é que é feita, né? Etapa de treinamento do LDA. Qual que é o objetivo dela? Tá? Encontrar um W, né, que respeita que maximize o critério de Fisher. Esse é o treinamento basicamente, tá? Legal. Então agora a gente tem algumas manipulações matemáticas para a gente chegar nesse objetivo. Tá legal? Então vamos lá. Então o que nós temos aqui? Eu tenho o S, aqui é um S grande, tá? Quem que é o S1, tá? O S1 é a matriz de covariância, tá? Na verdade, gente, é a matriz de espalhamento, que na prática é a matriz de covariância sem a média, tá? Então quem que é o S1, tá? É a matriz de espalhamento dos elementos da classe 1, tá? Isso, pessoal, sem a projeção, tá? Por isso que eu estou trabalhando com x e com mi. Se fosse só a projeção, seria y e mi', tá? Multiplicado por quem? X menos i transposto. Lembrando, né? Como isso aqui vai dar um vetor, tem um outro vetor, por isso que eu coloco o transposto aqui, para não dar problema na multiplicação de vetores, tá? Então, isso seria matriz de espalhamento, tá? Matriz de espalhamento da classe 1. Eu vou calcular de maneira análoga, né? A matriz de espalhamento da classe 2, tudo bem? Matriz de espalhamento da classe 2, tá? Seja também, pessoal, vamos supor aqui, ó, agora, tá? Vamos supor que tenhamos, seja SW igual a S1 mais S2, tá? Quem que é esse cara, né? A matriz de espalhamento intraclasse. Ou seja, a matriz de espalhamento que considera os elementos, né,
daquela classe. Ah, como é que eu calculo ela, na verdade? Tudo bem? Primeira coisa, né? Vamos fazer umas manipulações aqui. Lembrando, né? Quem que seria, tá? O S1, 2, que seria o espalhamento, né? Dos elementos dessa minha classe 1. Tudo bem? O que nós tínhamos visto ali, tá? Então vamos lá. Eu estou colocando linha, pessoal, porque é do projetado, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou... Na verdade, eu já tinha, perdão, né? Eu já tinha definido aqui atrás, ele aqui, ó, tá? Sem precisar usar o linha. Mas talvez, pessoal, só por... vamos usar o linha aqui, só para ficar conciso com a anotação do y', tá? Vamos lá, então. Eu tenho aqui o espalhamento da classe 1, né? Projetado, como a gente tinha visto ali. Quem que é? Só simplesmente, pessoal, vou reproduzir essa equação aqui, tá? Então, vou percorrer todos os elementos da classe 1, tá certo? YI, que é a projeção de XI, né? Na direção W, menos a média projetada da classe 1, tá? Isso aqui é o quadrado. Isso aqui, pessoal, eu posso escrever desta outra forma, tá? Elementos da classe 1, quem que é YI, né? YI é quem? W transposto XI. Tudo bem? Menos quem, né? Quem que é Mi1'? É o Mi de I projetado na distância de W, na direção de W, né? Só que aqui, pessoal, na prática, eu tenho ao quadrado, alguma coisa aqui que ele é ao quadrado, né? Só que na prática, isso é uma multiplicação de vetores, então eu posso escrever da seguinte forma, tá? Utilizando os transpostos, né? Opa, classe 1, tá? Classe 1. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar W transposto que multiplica XI menos Mi. Estou só colocando em evidência o W transposto aqui, tá? Vou colocar transposto aqui, porque na verdade eu simplesmente estou decompondo esse quadrado em multiplicação de vetores. Então, precisa de um transposto aqui. Da mesma maneira que eu coloco um transposto aqui, tá? Isso vai multiplicar por quem? W transposto, de novo, mesma coisa, tá? Só que eu não vou colocar o outro transposto aqui, só vai ter o aqui. Tudo bem? Então, se eu consigo reescrever o espalhamento, né, dos elementos da classe 1, o espalhamento projetado, que é o S1 linha, tá? Bom, eu só vou rearranjar os termos novamente. Então, o que nós temos, né? Então, o S1 linha, ficou um pouco carregada essa notação por causa desse quadrado aqui, tá? Eu vou rearranjar os termos dentro dos produtos internos, tá? Então, YI são os elementos, né, da classe 1, XI menos Mi transposto W. Simplesmente troquei o W de lugar ali, tá, pessoal? Não vai mudar em nada. XI menos Mi transposto multiplicado por W, tá? Isso aqui eu consigo fazer o quê? YI pertencente a W1. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou colocar W transposto para fora. XI menos Mi, que vai multiplicar por XI, perdão, Mi1, né? Menos Mi1 transposto, que é a multiplicação de vetor, e aquele W que sobrou. Tudo bem, pessoal? Só estou rearranjando os termos. Isso, né? O que nós temos agora? Vou dar uma simplificada aqui, tá? W transposto, somatório YI da classe 1, XI menos Mi1, que multiplica XI menos
Mi1, tá? Transposto W. Tá legal? Menos transposto W. Bom, então na prática, o que nós temos aqui? Tá? Quem quer isso aqui, pessoal? Quem quer isso aqui? Se eu voltar um pouquinho aqui, ó. Ó. S1, tá? Então, simplesmente, vou terminar aqui dizendo, então, que o espalhamento projetado da classe 1 é quem? W transposto S1W. Tá legal? De maneira... Vou trocar um pouco de cor aqui. De maneira análoga para a classe 2, nós temos o quê? Né? Então, o espalhamento projetado da classe 2 é quem? W transposto é sempre o mesmo W, tá? Multiplicado pela matriz de espalhamento da classe. Tudo bem? Vamos lá, então. Tá? Bom, agora a gente vai reescrever aquele nosso JW, pessoal, que é o critério de Fisher, dessa outra forma aqui. Deixa eu pegar o mesmo azul. Eu vou reescrever, tá? Então, nós temos o quê? Meu JW, que antigamente era aqui. Então, pegar, né? A diferença entre as médias projetadas, quadrado, tá? Só lembrando que agora eu tô vendo que por conta que eu tinha mudado a notação, né? Eu tinha esquecido, perdão, de colocar o linha, tá? Isso é igual aqui. Só tô mexendo, né, por enquanto, no denominador. Então, a gente calculou novas maneiras para S1 linha, S2 linha. Isso. Então, só vou trocar aqui embaixo, tá? Então, S1 linha. Quem que é S1 linha? Esse aqui é o S2 linha, tá? Então, fica como? W transposto S1W, tá? Mais W transposto S2W. Isso eu posso escrever novamente dessa forma aqui, ó. Tá? Eu vou colocar o W transposto em evidência. W transposto S1 mais S2W. Opa, quem que é isso aqui, pessoal? Nosso SW, não é? Então, simplesmente vou acabar reescrevendo essa equação desta forma aqui, ó. Por enquanto, tá? A equação final, assim, até agora, do critério de Fisher é essa, tá? Mi1' menos Mi2', que é a diferença entre as médias projetadas, dividido então por W transposto SWW. Tudo bem, pessoal?